Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. Programa, como você já sabe, que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje em nossos estúdios recebendo o professor e jornalista Espinosa. Espinosa, obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Amaral, tudo bem? É um prazer estar aqui. Enfim, espero que nós possamos contribuir para a informação do seu telespectador. Eu tenho certeza disso, como um jornalista notório aqui na nossa região, contribuiu sempre muito com a informação, sempre muito levando de maneira imparcial aos nossos munícipes. Eu parabenizo pela sua trajetória, eu o acompanho já há décadas, por assim dizer, e tenho aqui um simpatizante e um fã. Sou seu fã, Espinosa, de coração. Pô, Amaral, que responsabilidade. Espinosa, estamos agora às vésperas iminentes de um seminário da organização do Congresso do Povo. Me fale um pouquinho aqui, para que vem esse congresso? Exatamente. Bom, acontece amanhã, sábado, a partir das 14 horas, no Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Perfeito. Esse seminário deve preparar todas as cidades da região oeste, dos dois corredores, o corredor Tietê e o corredor da Raposo, preparar congressos municipais que vão selecionar delegados para o Congresso Regional do Povo, que também elege delegados para o Congresso Estadual, e esse para o Congresso Nacional, que deve acontecer em julho. No mês de abril ainda devem acontecer os congressos em Osasco, Jandira, Itapevi, Taboão da Serra, enfim, nos municípios da região. Então, o que acontece amanhã no Sindicato dos Comerciários é uma preparação para os congressos municipais. E a quem destina-se? Quem é o público que deve comparecer? Olha, a participação é aberta a todos os interessados. Ok. A ideia central é que o país vive hoje uma crise institucional muito grave. Perfeito. Partidos disputam entre si versão dos acontecimentos recentes. O judiciário também entra. A mídia, sobretudo a grande mídia, tem tido uma participação intensa na crise. Enfim, quer dizer, foi implantada no país uma grande confusão, em que todos aqueles que têm interesses particulares falam, desde juízes, promotores, Ministério Público, Polícia Federal, outros tipos de polícia, Fazenda. Enfim, quer dizer, o país foi levado a uma situação de confusão generalizada e de ódios profundos. Nessa situação, chega um momento em que o povo precisa falar, com a própria voz, porque ele é o responsável, ele é o fiador do futuro desse país. E ele tem essa responsabilidade. É chegado o momento de que o povo reassuma a condição de se expressar. Espinosa, eu vejo uma certa dificuldade e complexidade, porque o povo, ele é a sua grande maioria, e ele não tem essa consciência porque ele não tem uma liderança. Uma vez instituída uma liderança para manifestos, não se instaura um novo partido, não se instaura uma nova condução partidária e este partido totalmente vulnerável a ser inserido no sistema como ele funciona hoje? Olha, não é a intenção. A intenção é dar a isso uma condução não partidária.
Mas a tendência, ela não é remar contra a maré, tentar dirigir um povo sem ser com bandeira partidária. Não os partidos que já existem, mas este não é uma das causas que no Brasil tem tantos partidos. A maioria desses partidos hoje instituídos não tinham uma intenção semelhante, mas depois acaba sendo engolido pelo sistema. O sistema não está se parecendo hoje com um buraco negro que nem luz escapa? Olha, não sei se seria um buraco negro, mas o sistema é profundamente atraente. E aqueles que conseguem entrar nele lucram. Ou lucram monetariamente, financeiramente. Ou poder. Ou poder, ou fama, ou prestígio. Sim. E agora, quem paga essa conta? O povo. O povo. E é exatamente isso que se pretende. É dar a voz ao povo. Sim. Dar a voz ao povo. Fazer com que o povo recupere o protagonismo. Fazer com que ele saia da condição de fantoche. De objeto, de fantoche, e adquira uma condição de sujeito. Não é uma tarefa simples. É muito complicado. Os riscos são enormes. Os riscos de cooptação. O risco de morte, inclusive, né, Espinosa? Porque qualquer um que se destaca numa liderança contra o sistema, ele é vulnerável. Pois é, veja o caso da Marielle. Perfeito. Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Então, é esse risco, é o risco de que alguns queiram fazer um novo partido, como você colocou. É o risco de que alguns queiram se aproveitar. De qualquer maneira, a única esperança que esse país tem é o próprio povo. Sim. E é a última coisa que resta. O povo, infelizmente, está aquietado. O povo está reticente, isto é histórico. O povo brasileiro é pacífico, ele faz piada com as próprias desgraças e se consola com o rir da própria desgraça. Nós temos esta característica. Não quero fazer julgamento de valor, dizer se isso é bom ou se é ruim, mas é uma característica. É uma característica. Agora, de qualquer maneira, o povo é a fonte. O povo é a origem do poder, o Estado deve estar a serviço do povo. Mas tem uma inversão de valor muito grande, né? Existe. Nós estamos à mercê do Estado, e isso é o que rege. Pois é, mas é a hora de retomar, tá certo? Sim. É a hora de fazer com que o sertão vire mar e o mar vire sertão. E se isso não for realizado agora, nós vamos ter eleições no final do ano. Sim. Podem ser eleições manipuladas. Sim, em todas as camadas, inclusive. Todas as camadas. Essa urna eletrônica, que me perdoe os tecnólogos, quem está ligado à tecnologia, mas ela não me convence. A mim, ela não convence. Eu até acho que a urna eletrônica pode ser, enfim... manipulada ou não, mas não é o tema do programa. Não, eu não sei. Quer dizer, é uma questão técnica. E quando dizem que a urna é isenta, que ela reproduz o voto popular, eu tendo a acreditar, porque eu não tenho meios técnicos para dizer o contrário. Sim. Agora, você pode dirigir a eleição decidindo quem pode ser candidato e quem não pode. Sim. Você pode dirigir a eleição dando tempo de televisão. Sim. Você pode manipular a vontade popular inventando fatos. Os famosos fake news. Os fake news. Estamos aí com uma palavra nova e tantas ocorrências. E tão grave é isto que às vezes a pessoa compartilha um fato sem checar a fonte, ele está sendo ferramenta e instrumento de manipulação popular. Exatamente. E às vezes nem é fake news, são fatos reais.
mas contados de maneira conveniente. Exatamente. Que você separa um fato do seu contexto, Sim, exagera sim, e manipula. Então, são todas formas de manipular uma eleição. Eu nem te falaria da manipulação na contagem. entendi. Não precisa chegar nesta camada para se ter um povo, exatamente. Um povo submisso e doutrinado. Exatamente. Para você ter constituir um governo que não seja representativo da alma do povo. Uhum. E você pode fabricar a vontade popular como mercadoria. Com certeza. Assim como você faz com que as pessoas tomem determinado refrigerante. Perfeito. E não outro. Uhum. Faz com que as pessoas fumem. Mesmo sendo fatal, o final é fatal. Apesar dos riscos que o cigarro representa. Sim. Você faz com que as pessoas consumam uma marca e não outra. Perfeito. Você também pode manipular fazendo com que os eleitores votem contra si próprios. Perfeito. Votem contra a Ótima própria colocação. saúde. Exatamente. A gente tem esta influência, nós somos manipulados neste nível e não temos a consciência disto. Exatamente. Pois é, e essa iniciativa da Frente Brasil Popular de criar um Congresso do Povo, de dar voz ao povo a partir de cada município, de cada região, do estado, do país, é um esforço de, enfim, dar voz a quem deveria deter o poder real. Sim. De quem deveria ser a sede da liberdade. Uhum. Pode ser que não seja bem sucedido. A política tem isso. A política no sentido amplo da palavra, né? Tem isso. Mas o esforço que se está fazendo é que todo mundo fala, tá certo? O juiz virou ministro do Supremo Tribunal, virou figura da mídia. Sim. Todos os dias eles estão nos jornais. Delegados de polícia, até um investigador de polícia que conduzia preso aquele japonês da Federal. É o fenômeno da necessidade da exposição pessoal. Muitas vezes a gente tem que ler nas entrelinhas se ele está realmente falando o que quer dizer ou se ele está querendo dizer, olhe para mim. Nós temos esse fenômeno atual das redes sociais. Exatamente. E muitas vezes o cara fala, não o que ele pensa. Fala o que ele acha que as pessoas querem ouvir. Sim. Para que ele atinja de uma maneira mais ampla os seus objetivos, né? Tudo isso cria uma grande confusão. Uma grande confusão. Você tem um país sem rumos. Você tem um país sem projetos. Nós temos um navio sem capitão. Exatamente. Você tem a figura do capitão, mas ele não está mandando nem para bombordo, nem para eastboard. Ele está à deriva, literalmente. Não, e é um capitão que enfrenta uma rebelião diária da tripulação. Enfrenta motins sucessivos, porque ele não tem autoridade. Não tem. Não foi eleito pelo povo. Aos olhos de muitos é uma posição não legítima. Aos olhos de outros, sim. Quer dizer, fica realmente, a palavra que você usou é perfeita, uma confusão. Uma confusão. Espinosa, esse seminário, esta organização, ela precisa ser abastecida financeiramente, ela precisa ser municiada de alguma forma para que os eventos aconteçam. Como acontece a sobrevivência financeira da instituição? Olha, é só divulgação pela internet e boca a boca, não há outra. Entendi. O que nos dá, eu me colocando já como um engrossador das fileiras, nos dá uma desvantagem contra toda outra, contra todo o sistema, que é extremamente municiado pelo próprio povo. É extremamente municiado pelos próprios impostos, é extremamente municiado pelos interesses. Então, é uma briga a gente está indo para a batalha com palito de dente. Desculpa a colocação. Exatamente, mas é isso mesmo. É com palito de dentes. Mas é um palito de dentes em que dá para confiar. São muitos? São muitos. Potencialmente são muitos. Potencialmente. Desde que haja conscientização. Hoje não são tantos. A Frente Brasil Popular na região metropolitana conta aí com uma militância de algumas centenas de pessoas. São pessoas conscientes, que sabem o que querem, que fazem um voto de confiança
na organização popular, que se mobilizam. Formam opinião. Que formam São opinião. formadores de São opinião. formadores de opinião. E é aí que se engrossa as filas, né? Exatamente, que conversam nos sindicatos, nos bairros, porque toda a sociedade brasileira está em crise. Sim. Os sindicatos estão em crise, vive uma profunda crise. O pequeno comércio está em crise, porque ele não consegue enfrentar, ou não consegue enfrentar em condições de igualdade, o grande comércio. Sim. É engolido, literalmente. As tecnologias, as grandes finanças, quer dizer, engolem todas as iniciativas. E você tem o governo incentivando, ao invés do pequeno produtor, do pequeno comerciante, investindo nas grandes, transformando em mega as que já são gigantes. Parece que eles esquecem que a base de qualquer nação é o povo. Exatamente. Se o dinheiro circula aqui entre nós, se eu compro do açougue da esquina e vendo para a farmácia do lado e assim sucessivamente, você cria um ecossistema autossustentável. E que hoje as sucursais, as mega empresas, engolem os pequenos e acham que isso é progresso. Exatamente. Você tem uma hierarquia e o governo alimenta o ápice, o alto da hierarquia. O topo da pirâmide. E ela própria se reproduz e cria uma espécie de se transforma numa espécie de monstro que vai engolindo os setores intermediários e os jogando para baixo. Sim. E você tem no pé uma grande multidão, uma multidão que em grande parte é desempregada, subempregada, jogada na informalidade e numa situação em que o ensino público ficou péssimo. Tem uma péssima qualidade. Que é interessante, é interesse dos que nos governam. Eles não querem que sejamos cultos, eles não querem que sejamos esclarecidos, senão eles não nos manipulam. E transforma a educação numa mercadoria. Sim. Então você manda para a escola particular, para que o filho entre na universidade. Só que ele termina a universidade, onde ele vai trabalhar? Não tem o que absorva. Não tem onde... Então você é uma situação que se reproduz. Porque você tem um desenvolvimento que é voltado para os de cima e também em cima você tem essa hierarquia. No alto você tem o sistema financeiro, os bancos. A lógica de tudo é o lucro, somente o lucro. E acima do sistema financeiro você tem um sistema internacional. Nós, por exemplo, acabamos de perder a Embraer, que foi engolida pela Boeing. O novo governo, o governo provisório aí do Temer, assim que assumiu, entregou o pré-sal, o petróleo que havia sido descoberto. Ou seja, há uma drenagem para cima e para fora. Os bancos nunca perdem. Spinoza, nós estamos discutindo aqui um tema muito polêmico, abordado no mundo todo, que é o sistema financeiro de uma nação. Nós estamos criticando aqui com a sua colocação o capitalismo. Só existe capitalismo e socialismo, não existe uma outra alternativa, porque o socialismo, nós estamos tendo agora exemplos catastróficos nos nossos irmãos, os irmãos do Brasil aqui, Venezuela, Cuba, nós estamos tendo situações catastróficas com o outro regime. Só tem esses dois? A gente não tem uma alternativa tangencial aí? É preciso ver também se o que você tem em Cuba e na Venezuela se é socialismo ou é uma vontade do socialismo. Perfeito. Isso levaria a uma outra discussão. É possível o socialismo num só país? É possível o socialismo num pequeno país? No caso de Cuba é uma ilha. Sim. Ele não é sustentável. Você está dizendo que ele não tem base para se sustentar se o mundo todo reger contra. Exatamente. Porque se você pegar os preceitos do socialismo, se você pegar qualquer doutrina, na sua essência ela é bonita, mas na execução ela se perde. E o próprio sistema capitalista, talvez, se executado na sua plenitude, se executado com as benécias
não querendo ser, mas já sendo religioso, com as benesses que Deus, com as doutrinas que Deus, Jesus Cristo, Buda, seja lá qual for a sua força criadora, que você acredite, mas se ela tivesse esta regência, o próprio capitalismo seria bonito. A própria desprendimento das finanças seria bonito. Então, talvez o que esteja nos faltando é caráter, é ética, é olhar para um Criador. Não, volto a dizer, não fazendo apologia à religião, mas a ética, ela é totalmente voltada para a essência, para o ser. Parece que o ser humano está esquecendo de olhar para si mesmo. E quanto mais vai ter olhos de olhar para o irmão, para o semelhante, quando eu puder tirar vantagem, eu vou tirar vantagem. Parece que a lei do Gerson, da década de 60, a gente não se esquece nunca mais disso. Spinoza. Não, infelizmente eu acho que essa é a regra do capitalismo. O que é bonito é tirar vantagem. E o outro que se lasque. Infelizmente essa é a regra. Agora, eu acho que a fórmula, tá certo? O jeito de fazer, ele não é complicado. Ele não é complicado. Se a pessoa olhar para si, conseguir perceber a dignidade inerente a cada ser humano, as necessidades fundamentais de cada um, e ao mesmo tempo olhar para o lado, para um outro ser humano, e dizer pensar o seguinte: ele é tão ser humano quanto eu. Sim. E também tem o direito à mesma dignidade. Quer dizer, se você conseguir difundir essa ideia de que o ser humano é um ente digno, tá certo? Cada ser humano é uma espécie de Deus. Amém. E o outro também é. Sim. E o outro também é. E se ele enxergar o direito do outro, pronto. Qual deve ser a fonte do poder? A fonte do Estado? Essa consciência. Que eu tenho uma dignidade que o outro também tem. E pode ser diferente de mim. Ou seja, a liberdade é a minha liberdade, mas ela é principalmente a liberdade do outro. Perfeito. Então, se isso estiver na base, se você retomar isso para pensar uma consciência, você tem. Não sei que nome, tá certo? Pode ser socialismo, pode ser ultrasocialismo. Entendi. Não necessariamente rotulado. Spinoza, vou fazer uma colocação que ela pode parecer paradoxal, mas ser benevolente, ser bom, fazer o bem ao próximo é um extremo ato de egoísmo, na sua melhor essência. Claro. Porque como eu me sinto melhor em ver que o meu próximo, alguém que está próximo de mim, está bem. Então, quando eu te faço o bem, claro, o melhor beneficiado sou eu mesmo. Isso exatamente. É tão simples. Isto é tão simples. E as pessoas, a menos que esta verdade seja minha e de poucos, que eu espero que não seja. Exatamente. Mas a melhor benesse, a melhor vantagem que você tem é fazer o bem a alguém, porque ele volta. Isso é lei física. É ação e reação. É muito hipócrita quem não enxerga isso. Você protege e é protegido. Perfeito. Proteja que serás protegido, quer dizer. Isso uma autora que é marxista, socialista, a Rosa Luxemburgo, já dizia: liberdade é a liberdade do outro. Perfeito. A liberdade é a liberdade de quem pensa diferente de mim. Eu tenho que saber conviver com isso. E não usar a diferença para excluir, para oprimir, para tirar vantagem. Perfeito. Ou para prevalecer. É usar a diferença como um fator de soma, de acréscimo. E para Rosa Luxemburgo isso seria o socialismo. Com certeza. Então, quando a gente fala, bom, Venezuela é socialista ou tenta ser? Só leva o rótulo, mas não tem a prática, não consegue a execução. Na verdade, é uma administração da pobreza. Sim. Claro que o Chávez, o próprio Maduro, tentam sair da miséria, da precariedade, pelo caminho do que seria o socialismo. Agora tem que discutir.
Que ideia eles têm do socialismo? Porque é um socialismo opressor, então é ditadura, então vira, não ditadura, mas é um regime de imposição. Quer dizer, eu não tenho como impor para você ser feliz. Se eu impor a sua felicidade, é uma sociedade sem rótulo também. Eu obrigo que você seja feliz. Na prática isso não existe. Agora, a quem interessa também identificar. Agora é a Venezuela e é Cuba, que são dois países que vivem uma crise. Sim. No passado, isso era relacionado com a União Soviética. Sim. E a quem interessa dizer que o socialismo é aquilo? Ou que o socialismo seria ditadura? Quem interessa isso? Os capitalistas. Que é uma maneira de desqualificar. Quem quer o pior? Quem quer a ditadura? Quem quer a crise? Quem quer a crise econômica, a fome, a exclusão? Ninguém quer. A ignorância quer. Pois é. Só pode ser ignorante a pessoa que acha, um governante que acha que ele deve cercar a sua casa, ir para os melhores hospitais por conta própria e deixar a população carente, deficitária, vai ser o bandido que vai assaltá-lo, que vai abordá-lo num farol e vai matá-lo. Quer dizer, estou defendendo o bandido? Não, mas estou justificando a precariedade que ele sobrevive. Exatamente, quer dizer, só que isso é defendido como se isso fosse a liberdade. A liberdade não é você ficar cercado no seu condomínio. Você ficar com medo de circular depois das 10 da noite. Você ser o presidiário do planeta. Você se prende, o bandido está solto. Exatamente. Agora, você veja uma outra coisa interessante, Amaral. Até a década de 70, se incluía a China no rol dos países socialistas. E se dizia que lá também haveria tudo isso, ditadura, dificuldade de sobrevivência, não se fala mais isso. Ou seja, hoje se diz que a China está incorporada ao capitalismo global. E está. Só que ela se tornou a segunda maior potência mundial, inclusive econômica. Sim. O Trump determinou o imposto de 25% do aço e do alumínio mundial, o aço chinês. Na hora a China respondeu. Por quê? Porque é uma potência emergente. Mas já não se fala que a China é socialista. Cresceu, oferece emprego, oferece conforto, não é mais socialista. É sim. A China é governada pelo Partido Comunista. Eu entendi. Você está dizendo que convenientemente se rotula, e no momento que seria interessante dizer que o socialismo tem casos de sucesso, troca-se o nome. Exatamente. Se vai bem, não é socialista, é capitalista. Agora, o que é o socialismo? É a igualdade. Todas as pessoas são iguais. Que mal há na igualdade? Spinoza, infelizmente eu tenho que abortar o nosso programa assim, no auge da conversa. É sempre muito gostoso ouvi-lo, é sempre muito gostoso aprender com você. Se assim me permite chamá-lo, devo tê-lo chamado dessa forma o tempo todo, mas com a amizade que nós temos, não tirando o seu título de professor e senhor, mas agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço, Amaral, e continuo à disposição. Para mim também é uma grande alegria estar aqui, conversar com você, trocar ideias, né? E com o seu público, né? Que certamente reflete sobre aquilo que aqui é dito. Com certeza. Então fica aí para você pensar e refletir que posso eu e você fazer para termos um país melhor, além de ficarmos amaldiçoando a escuridão. Acenda um fósforo, compareça nos eventos, queira saber um pouco mais sobre o que é o seminário da organização do Congresso do Povo. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.